Olá pessoal, então a gente está discutindo aqui a EDO de Euler, equação característica da EDO de Euler. Vamos resolver o problema que está no quadro, que é resolver a equação 2x ao quadrado y duas linhas, mais 3x y' menos y igual a zero, onde x aí é positivo. Então essa daqui é chamada de EDO, já discutiu a EDO de Euler. Certo? E a EDO de Euler, né? A gente pode dividir aqui tudo por 2, só para ver como a gente tinha feito antes, para ver que a gente volta naquela equação original. Dividindo tudo por 2 vai ser x ao quadrado y duas linhas mais 3 meios que multiplica x y' menos meio que multiplica y igual a zero. Então nessa equação de Euler aqui nós temos, lembrando a equação de Euler, que eu fiz a forma padrão dela é essa aqui, alfa x y' mais beta y igual a zero. Essa equação de Euler aqui, o alfa para nós é 3 meio e o beta para nós é menos meio. Equação de Euler com essas constantes, alfa 3 meio e beta menos 3 meio. Então a equação característica a gente deduziu, característica é R vezes R menos 1, R vezes R menos 1, que é a parte quadrática, mais alfa R, mais aqui a parte da derivada de ordem zero, então mais beta, igual a zero. Essa é a equação característica de Euler. Então, substituindo os valores aqui respectivos, 1,5 e menos meio, nós vamos ter R vezes R é R ao quadrado, R vezes menos 1 menos R, alfa é 3 meio de R e beta é menos meio. Isso fica somando 1,5 menos 1 dá meio. Então dá R ao quadrado mais meio R. E aqui você tem 1,5 menos 1 é 0,5, é meio. E menos meio aqui. Igual a zero. Então, como a gente já tinha discutido antes, essa é uma equação do segundo grau. Certo? Equação de segundo grau que a gente tem que resolver. Então, a gente vai aplicar aqui a fórmula de Bhaskara, encontrar as possíveis soluções e continuaremos a seguir. Então, veja que o delta daquela expressão lá vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então vai dar meio vezes meio, 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 é 4, então vai dar 1 quarto. Menos vezes mais vezes menos, menos vezes menos mais, 4 vezes 1, 4, dividido por 2. Então, tirando o mínimo aqui é 4, 4 dividido por 4 dá 1 vezes 1, 4 dividido por 2 dá 2 vezes 4, 8. Então, nós vamos ter o delta igual a 9 quartos, o que implica que a raiz de delta é raiz de 9, 3, raiz de 4, 2, 3 meios. Certo? Ok, agora vamos achar as raízes. Então, só observando que o delta aqui, nesse caso, é um problema cujo valor de delta deu positivo. Então, só observando aqui que o delta é positivo. Então, toda vez que é positivo, nós já estamos discutindo, no caso de equações com tempo constante, quando o delta é positivo, as raízes são distintas. Então, as raízes são R igual a menos B. Vamos voltar na equação. A equação é essa. Então, é menos meio mais ou menos a raiz de delta que a gente pôs aqui ao lado é 3 meio, que é 3 meio
sobre 2 vezes A. 2 vezes 1. Então, nós vamos ter duas possibilidades. Nós temos, primeiro somando, 3 meio menos meio, 2 sobre 2, dividido por 2. Então, vai ser 1 dividido por 2. Na outra de baixo é menos meio menos 3 meio, que é menos 4 meio, dividido por 2. Isso daqui dá menos 2, dividido por 2. Isso é menos 1. Tá certo? Então, esse daqui seria a nossa R, uma linha, R1. E essa aqui é a solução R2. E claro, como o delta é diferente, nós temos duas soluções distintas para essa equação. Certo? Duas soluções distintas. A gente já verificou no caso de fusões constantes que quando o delta é positivo, as soluções que a gente encontra aqui vão induzir soluções da EDO que são soluções da EDO que são soluções linearmente independentes, você forma uma base para o espaço solução. E a gente vai verificar isso aqui agora. Seguinte, ó. Nós temos então uma solução modelo. A solução modelo de Euler, lembrando, é da forma x elevado a r. Da forma x elevado a r, onde R aqui ó, é a solução modelo. Então, lembrando que esse R aqui é raiz da equação característica. Certo? Então, nós temos a primeira, x elevado ao R1. Aqui a ordem não vai ser importante, pessoal. Se R1, R2, eu coloquei como mais a primeira, menos a segunda. Isso não é importante na solução, nem no Wronskiano. O Wronskiano só mudará de sinal. Então, Y1 é isso daqui, Y2 é x elevado a R2, que é x elevado a menos 1. Só lembrando que o nosso x é positivo, então a gente pode inverter o x aqui, a gente pode tirar a raiz quadrada de x, porque x é positivo, tudo está bem definido. Tá certo? Olha, vamos aqui, a partir dessas duas soluções aqui, a gente pode calcular o Wronskiano. Demos para a gente ver quanto vai dar. Então, vamos lá. Calculando aqui o Wronskiano. Então, vamos lembrar o nome. Wronski é o nome do homem, é Wronskiano. O Wronskiano, W de Y1, Y2 de X é igual. Determinante da matriz, cuja a gente põe o primeiro elemento x elevado a meio, segundo elemento é a segunda solução, x elevado a menos 1, certo? E agora vamos derivar. Derivada, tomba o meio aqui, diminui 1, meio menos meio, meio menos 1, dá, tiro o mínimo aqui, 2, 2 por 2 dá 1 vezes 1, e 2 vezes 1 menos 2. Então, aqui vai dar menos meio, ok? Então, aqui fica x elevado a menos meio. E a derivada disso daqui, joga o sinal para baixo. X a menos 2 tem que diminuir 1. Ok? Então, a gente vai calcular aqui esse Wronskiano. Só lembrando que o nosso x, ele, desde o início da equação, ele é tomado só como valores positivos. Isso tem que ser lembrado no final. O Wronskiano não pode anular em nenhum desses x. De fato, isso vai acontecer. Porque
Isto vai acontecer. Vê, no Wronskiano, então isso aqui é só para a gente lembrar, no Wronskiano a gente vai fazer o que? A gente vai multiplicar esse aqui vezes esse, certo? E depois a gente vai diminuir desse vezes esse aqui, certo? Isso que a gente faz na definição de determinante. Então, primeiro a gente vai multiplicar a diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, a diagonal principal vai ser, primeiro multiplicando o sinal aqui, ó, vê, nós temos sinal mais com sinal menos, então mais vermelho dá menos, e vai dar x elevado, conserva, aqui a base é x, então conserva a base, soma os expoentes. Agora mais aqui, ó, mais dá mais, troca o sinal, menos, meio vezes isso aqui vai dar meio, e x elevado a menos meio, soma com menos 1. Basta colocar o sinal menos 1. Então nós vamos ter menos x elevado a meio menos 2, 2 vezes 2, 4, vai ficar menos 4 menos 1. Então é x elevado a menos 3 meio, menos meio, e aqui você tem menos meio, menos 1. 2 vezes 1 dá menos 1, menos 1 com menos... 2 vezes menos 1, menos 2, somado com menos 1, menos 3 meio. X elevado a menos 3 meio também aqui. Como eles são iguais, a gente pode somar menos 1 com menos meio, certo? Menos 1 com menos meio, multiplica aqui, vai dar menos 2, com menos 1 vai dar menos 3 meios, que multiplica x elevado a menos 3 meios, certo? Escrevendo isso daqui na forma de sem sinal negativo, na verdade, nós obteremos o seguinte, menos 3 meios, passa para baixo, vai ser 1 sobre, esse 2 vai para cima, então vai ficar raiz quadrada de x ao cubo. Só lembrando aqui, né, do ensino médio, que x elevado a m sobre n é a raiz nésima de x elevado a m. O sinal menos aqui faz com que essa x elevado a 3 meio vai para baixo, e aqui quando 3 meio estiver embaixo, o 2 vem para cá, o 3 vai na potência, certo? Então veja que nesse caso aqui, como x é positivo, isso daqui é sempre positivo. Então como x é positivo, vejamos aqui, x é positivo, ó. X aqui é positivo, aqui x é positivo, raiz de quadrado de positivo é positivo, então isso daqui é sempre positivo, isso daqui é sempre positivo, certo? E esse numeral que é menos 3 meios, isso daqui é sempre negativo. Seja, esse daqui é menos, esse daqui é mais. Menos vezes mais dá menos. Então, isso daqui é sempre negativo para todo x positivo. Então, em particular, esse Wronskiano aqui, ó, o Wronskiano aqui, ele nunca é zero. Então, conclusão, logo,
y1 e y2 são LI em x positivo. São LI para qualquer x que é maior ou igual a zero, maior que zero. Então, voltando aqui ao início do nosso problema, a nossa equação é essa aqui, x2, y2' mais 3 meio de x, y' menos meio y igual a zero. Nós obtivemos as raízes meio e menos 1. Aí montamos a solução modelo, que é x elevado a meio, x elevado a menos 1. Aí, depois da solução modelo, verificamos que o Wronskiano nunca é zero para qualquer x. Então, a gente vai aplicar o que a gente aprendeu, que é o seguinte. Então, aqui vamos para o ponto final. Então, a conclusão é o seguinte: portanto, a solução geral da EDO ou todas as soluções da EDO são da forma de qual forma? Vamos lá. São da forma y igual C1 vezes a primeira solução fundamental mais C2 vezes a segunda solução fundamental. Então você tem C1, a primeira solução fundamental. Então uma é x elevado a meio, a outra é x a menos 1. Certo? Uma é x elevado a meio, a outra é x a menos 1. Então esse daqui vai ser x elevado a meio mais C2 vezes x elevado a menos 1. Escrevendo, a gente poderia escrever como C1 vezes raiz quadrada de x elevado a 1, que é x, mais C2 vezes 1 sobre x, onde C1 e C2 são quaisquer constantes reais. Então, essa teoria aqui do Boys, que é o teorema que a gente praticamente provou aí na última aula, 3, 2, 4 do Boys, edição 8, página 81. Então, esse foi o exemplo que a gente acabou de fazer e vamos continuar a fazer outros exemplos e estudar outros valores de delta nas próximas aulas. Até mais, pessoal!